Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula de filosofia. Eu sou o professor Luiz Cláudio, professor de filosofia, do Centro de Mídias de Educação do Amazonas. Vamos então aí agora acompanhar o tema da nossa aula. Então nós estamos aqui na aula de número 6, vamos fazer a revisão e a avaliação. Então, dito isso, vamos começar aqui a nossa aula. Então, vamos iniciar falando um pouco sobre a questão do mito e da filosofia, que são dois termos, dois conceitos que se cruzam na história do pensamento filosófico, desde o surgimento lá na Grécia, com os filósofos pré-socráticos. Então, antes nós tínhamos esse pensamento mitológico. O ser humano, então, naquele momento histórico ali, ele vivia, claro, na realidade, e ele pensava essa realidade dando sempre uma resposta a partir de explicações míticas. Então, nós temos aqui o mundo material e o mundo humano. A gente vai ver um pouco essa passagem aqui. E aí, a gente questiona, a gente inicia fazendo um questionamento justamente sobre: você acha que a realidade, tudo que existe, onde nós vivemos, é a única realidade que existe? Não existe uma outra realidade a não ser essa que nós vivemos? Então, a partir desse ponto, desse olhar para a realidade, é que surgiram então várias respostas, várias formas de pensar o mundo, de pensar a existência, de pensar a origem das coisas, do universo e também do próprio ser humano. Então, a gente vai ver aqui essa questão do mundo material, que é o mundo onde nós estamos vendo as coisas, nós estamos nos tocando com as coisas, verificando as coisas, mas também tem um mundo humano, que é esse mundo da consciência, esse mundo dos sentimentos, esse mundo que nos coloca aqui e que nós, então, interagimos com tudo isso que está em nossa volta. Então, vamos avançar um pouco nessa questão, vendo que a filosofia, então, essa reflexão em torno da realidade, de tudo que há no mundo, ela vai, então, justamente explorar essa relação, essa ligação que existe entre o mundo material e o mundo humano. Se só tem sentido o mundo material porque há um olhar do mundo humano, do olhar do humano que compreende, ou que busca compreender a realidade. E mais ainda, quando a gente pensa filosoficamente, nós não estamos só vivendo na realidade, nós não só estamos aqui na realidade, vivendo nela, nós estamos buscando compreendê-la e buscando perguntar qual a sua essência dessa realidade, qual o significado da existência de tudo isso. Tem um filósofo chamado Heidegger, que ele dizia, ele fazia essa pergunta na sua metafísica, por que existe algo em vez do nada? Então, a partir daí, ele desenvolveu todo um pensamento. E é nesse campo que nós estamos aqui, olhando para essa realidade, refletindo sobre ela e tentando buscar a sua essência e o significado da existência, não só das coisas, mas do próprio ser humano que pensa as coisas. Isso que é importante aqui. Um outro ponto também, ainda nesse campo aqui, é que esse mundo material, materialista, esse mundo concreto que nós vemos, que nós nos relacionamos, com seus objetos, com seus fenômenos que estão ali acontecendo, é um raio, é a chuva, é o dia, é a noite, é o sol, são as plantas crescendo, tudo isso, esse jogo de vidas, esse jogo de construções do ser humano na história, então, ela é a base de nossa experiência, ela vai dando essa base da nossa experiência humana no mundo. Então, esse é o mundo material, toda essa experiência que nos coloca. Enquanto o mundo humano já é a nossa consciência de tudo isso. É por isso que nós vivemos numa cultura, nem toda cultura é igual, nós não podemos pensar
de uma maneira uniforme, né, das coisas, como se tudo fosse, né, igual, não. Cada cultura, cada povo tem seus valores, né, tem sua espiritualidade, tem sua maneira de lidar com o sagrado, de lidar com o outro, de lidar consigo mesmo, né, dentro da sua cultura. E tudo isso, então, vai conferindo, vai dando, né, significado às coisas, a essa experiência, né? Mas tudo isso parte de quê? Do mundo material, né? Desse mundo que nós observamos aí. Então, essa questão do mito, a filosofia, marca justamente isso, porque no mito o olhar é muito mais para esse mundo material, tentando dar uma resposta imediata, muitas vezes fantasiosa, né? Criando ali alegorias, né? Então dando respostas a partir, né, de mitos, de deuses. Então tudo isso aí, o pensamento filosófico, né, vai então se distanciando um pouco desse primeiro momento aí. E aí nós vamos, então, quem foi pensando isso? Foi os pré-socráticos que começaram a dar os primeiros passos, o primeiro olhar para esse mundo material, que eles chamavam de physis, né? A physis, né? A natureza, tudo isso que vislumbra o ser humano, né? Então, os primeiros filósofos, chamados pré-socráticos, eles começaram a pensar a origem das coisas a partir, né, dos elementos da natureza, né, o ar, a água, o fogo, a terra. Então, eles partiram desse princípio, né, que no grego chama-se arché, e daí eles foram pensando a origem de tudo. Mas não mais recorrendo, né, aos deuses, mas recorrendo agora a uma visão mais racional, lógica, né? Essa é a diferença do mito para a filosofia. Depois, então, né, vamos ter agora os filósofos, né, chamados pré-socráticos, que vão, então, se afastando dessa temática, né, dessa visão mais, né, do campo, né, sobrenatural, místico e tal, né, mas pensando mais de uma maneira, então, mitológica. E os pré-socráticos, então, deram esse pontapé inicial. Depois, nós tivemos, então, o filósofo Sócrates, que a gente vai falar um pouco sobre ele agora. Sócrates, na verdade, ele é o marco da filosofia clássica, né? Tanto é que nós falamos dos pré-socráticos, eles não são pré-socráticos porque são inferiores, né? Mas é porque eles vieram antes de Sócrates. Aí vem Sócrates, né? Que a gente vai ver agora alguns conceitos, né, que o Sócrates, então, refletiu, pensou, né, durante a sua passagem aqui, né, pelo planeta Terra, lá na Grécia, 4, 5 mil anos antes de Cristo, né? Então, para vocês verem, né, e como todo esse pensamento, ele vai, então, avançando, né? E é o que nós chamamos de história da filosofia, né? História do pensamento filosófico. E aí, então, a gente vai pegar aqui, Sócrates falou um monte de coisa, né? Ele tem aí, na verdade, ele não escreveu nada, mas foi muita coisa escrita, né, sobre ele, pelo discípulo dele, o Platão. Dentre esses temas, né, que o Sócrates gostava de problematizar, discutir nas praças, né, que ele usava o método da maiêutica e da ironia, né, para provar para as pessoas que nós temos uma ignorância, nós não sabemos tudo, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos grávidos de saber. A gente pode saber, a gente pode aprender, né? Basta de se abrir para o conhecimento. Então, ele discutiu alguns conceitos, né, que nós vamos aqui verificar, né? Por exemplo, virtude e amor, né, foram temas que Sócrates passava ali pelas praças, discutindo com os seus interlocutores, né? Muitos deles eram sofistas, que achavam que sabiam tudo, eram os intelectuais, né? E Sócrates ia, né, com o seu jeitinho, com o seu método ali, ironia, discutindo, intercalando, perguntando. Eles iam começando assim a gaguejar, eles começavam a perceber que não era bem aquilo, e começaram a rever os conceitos que eles tinham sobre aquilo que eles falavam. Vamos ver, então, aqui a virtude e o amor primeiro.
A virtude para Sócrates, né, que é areté, em grego, é o conhecimento da verdade. Então, buscar conhecer a verdade, essa, né, é a grande meta do homem virtuoso. E a prática do bem é a sua grande ação, né? Então, para ele, o contrário de tudo isso é a ignorância, né? Então, a virtude, a areté, é essa abertura para conhecer as coisas, para que ele possa, a partir do que ele vai conhecendo, ele possa, então, praticar o bem. Caso contrário, ele vai viver na ignorância, e segundo Sócrates, a ignorância é a fonte de todos os males, então ele vai se perder pelo meio do caminho, né? Não vai nunca buscar o conhecimento verdadeiro e vai ficar preso na sua própria ignorância, né? Então, ele vai então sair dessa questão aí do mundo da virtude, né? Ele não vai ser um homem virtuoso. Pelo contrário, né? Ele vai apenas ficar ali jogando, né? E transmitindo e verificando apenas aquilo que ele acha que é verdadeiro para ele, né? E no fundo, é a sua própria ignorância. Outro tema também discutido era a questão do amor, né? O Platão, ele escreve um livro, um diálogo chamado O Banquete, né? Que ele vai falar justamente sobre o amor. Eles estão numa mesa, né? Num café lá, né? E aí eles estão discutindo lá com Sócrates, está na mesa, Sócrates e vários interlocutores ali, vários outros pensadores, sofistas, e estão discutindo sobre a questão do amor. Então, o Sócrates ele vai dizer que o amor, então, é um processo, né, de elevação, né, que vai do particular para o universal. É um método muito indutivo, né? Então, a pessoa que busca o amor é uma pessoa que busca e preza pela beleza e pelo conhecimento. E quando o Sócrates fala de beleza aqui, é outro conceito também que tem muitas, né, nuances aí sobre essa questão da beleza, que não é só a beleza física, né? Então, o amor, ele vai dar esse salto aí, né, para a busca pelo conhecimento, a busca pela verdade, que era o grande alcance, o que Sócrates defendia era, acima de tudo, a busca da verdade, né? Então, não apenas a satisfação dos desejos, né? Então, ele vai nessa linha aí, quando ele fala do amor. Depois nós temos aqui também a justiça e a coragem, né? Vamos ver aqui o que ele falava sobre isso. A justiça, né? E a coragem. A coragem, para ele, não é a ausência de medo apenas, mas é saber enfrentar com sabedoria as coisas que surgem na nossa vida. Isso é coragem para Sócrates. Não é só não ter medo, mas é saber enfrentar com sabedoria. E a justiça, né, que são os menores. A justiça é a harmonia da sociedade. Tem que haver justiça na sociedade, né? Tendo justiça, então, vai haver harmonia. E tendo harmonia, os indivíduos na sociedade vão viver, né, bem, segundo a sua razão. Então, esse aqui foi o ponto, né, trazido por Sócrates sobre esses conceitos aí. Depois, pessoal, dentro da filosofia, depois desses vários pensamentos dos clássicos, Platão, Aristóteles, né, vieram depois, e outros pensadores, e nós temos aqui uma reflexão sobre a filosofia da religião. Então, vamos ver aqui o que é o problema de Deus, né? Então, nós vemos que existe um fundamento, né, na questão quando a gente fala de Deus. Quem é Deus, né? Então, ele vai dizer que Deus se situa na estrutura da experiência do ser humano, na nossa experiência humana. Deus existe na experiência. Então, segundo a reflexão filosófica, se ele existe na linguagem, na presença, ele vai também, então, ser falado. E é por isso que a gente pode falar sobre Deus. Quem é Deus, né? Porque ele está na nossa linguagem aí.
E aqui nós vamos ver, então, alguns pontos, né, de vista sobre a questão de Deus. Por exemplo, o ateísmo. O que é o ateísmo? Né? Então vamos ver, ó, o ateísmo é uma corrente, né, também do pensamento, né, que vai então argumentar que Deus ele não existe, né? Essa é a grande questão. Então o homem criou Deus. Não foi Deus que criou o homem, mas é o homem que cria Deus pela sua consciência, né? Pela sua falta, né, de alguma coisa. Depois nós temos o cristianismo. O cristianismo também ele vai dar uma outra roupagem que vai perpassar todo o mundo ocidental. Né? Qual é a visão do cristianismo? A universalidade da pessoa de Cristo, que veio ao mundo revelar o Pai. Então, para o cristianismo, Deus existe. E ele existe como Pai, né, no mundo. Então, é interessante também para a gente perceber. Depois nós temos também, do ponto de vista da antropologia filosófica. O que diz a antropologia filosófica? Uma reflexão sobre o ser humano, né, que vive no mundo. Ele vai dizer o seguinte, ó, que o homem ele é um ser radicalmente aberto ao transcendente. O homem busca o transcendente. Né? Por quê? Porque o ser humano ele tem uma capacidade, né, de abertura para o infinito. Porque ele sabe que ele é infinito, que ele morre. Então ele tem uma abertura para o que vem depois, que mistério é esse? Aí também, né, tem essa abertura radical. Alguns vão chamar de Deus, absoluto, transcendente, né, mas o olhar sempre é voltado para essa questão de que há algo além desse mundo. Tá bom? Por que nós dizemos isso? Porque nós temos aqui, ó, por exemplo, algumas palavras, né? Ai meu Deus, vai com Deus, adeus, né? São palavras que estão aí e que nós falamos da linguagem, não é isso? Que Deus existe. Então, nós estamos falando de um ente, de alguma coisa que nós chamamos, né, de Deus. Então está na nossa linguagem, está no nosso cotidiano, está na nossa vida diária, né? Nós falamos isso. E aqui a gente vai responder a duas perguntas fundamentais do nosso estudo, para a gente finalizando aqui. Que é onde se situa o problema de Deus. Ele se situa onde? Na estrutura da experiência histórica do homem. Em toda história, se vocês estudarem, vocês vão ver que todas as culturas cultuam deuses, ou Deus. Né? Então, ele está na linguagem do povo e na presença das culturas. Claro, há aqueles que não acreditam, né? Mas o importante é tudo isso, né? É que ele está na experiência histórica do homem. E aqui nós temos também outro ponto, ó. Por exemplo, quando você pergunta, pô, mas de onde eu vim? Para onde eu vou? Se eu estou aqui agora, mas daqui a pouco instala, eu não estarei mais, porque eu sou um ser finito. E aqui vem a outra questão. Onde se coloca o problema de Deus? No problema do fundamento do sentido. A nossa vida é essa busca pelo sentido radical da existência. Um sentido de plenitude. Por quê? Porque pulsa em nós a vida. Mas ao pulsar a vida, nós também pulsa também em nós a morte. Né? Então nós estamos existindo, mas tem questões fundamentais que nós não temos resposta. Então a filosofia da religião, essa questão do problema de Deus, não está preocupado, não está discutindo se Deus das religiões, da doutrina, na fé das pessoas, nem toca nesse ponto. Apenas nos faz questionar sobre o sentido da nossa existência, né? E o sentido também que nós colocamos em Deus. O que é ser cristão? O que é ser ateu? Quem é o ser humano no mundo? Tudo são perguntas, né, que nos ajudam a refletir sobre isso, para que nós sejamos menos intolerantes, a gente possa respeitar a religião do outro, respeitar aquele que não tem religião, porque no fundo, nós todos estamos nesse mesmo barco da existência, que é buscar pelo sentido radical. Por isso que nós fazemos muitas coisas, né, durante a nossa vida. Tá bom, pessoal? Deu para entender? Até a próxima aula.